Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, a você que chegou aqui agora e você não me conhece, eu já quero me apresentar. Eu me chamo Pastor Ricardo e hoje eu vou estar aqui para transmitir uma mensagem de luz e vida ao seu coração. É isso mesmo que você ouviu. E eu já quero desde já agradecer a você, tá? Que parou para aprender sobre a palavra de Deus e colocar em prática em toda a sua maneira de viver, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, te proteja, te ilumine e te guarde aonde quer que você esteja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos estar aprendendo com o Senhor Jesus. Você sabe que Jesus ele nos ensina tantas coisas boas para que nós possamos colocar na nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, para que haja mudança. Entenda, meu amigo, minha amiga, se não houver mudança, se não houver transformação, não é evangelho. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança de caráter, é mudança de comportamento. Você precisa mudar todos os seus hábitos a partir do momento em que você reconhecê-lo como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Você não precisa somente ir à igreja. Você não precisa dizer que você vai à igreja e se tornar uma pessoa fanática. Você precisa se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Colocar os mandamentos do Senhor na sua vida. Ah, pastor, mas é difícil colocar os mandamentos do Senhor Jesus na minha vida. Olha, meu amigo, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Não adianta, não tem significado algum o senhor ou a senhora ir para a igreja só para ouvir o pastor pregar, só para chorar com a mensagem que foi ministrada, só para que você possa estar em um ambiente ou num recinto, marcar presença. Nem na escola, quando você só faz marcar presença, você não tem o seu propósito, o objetivo, você não passa de ano. É preciso que você estude, é preciso que você dedique, é preciso que você coloque em prática tudo aquilo que o professor está te passando. E desse mesmo jeito é quando nós estamos conectados com o Senhor Jesus. Precisamos viver os mandamentos dele em toda a nossa maneira de viver. Eu queria, meu amigo, minha amiga, que você deixasse essa visão de fanatismo e você fosse ter um encontro com o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Olha, você viver com o Senhor Jesus é você passar a andar os passos que Jesus andou. É você viver a mesma forma que o Senhor Jesus viveu aqui nessa terra. E a palavra do Senhor Jesus é o próprio Deus, é o próprio Jesus nos guiando como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar. E não que você vai fazer isso do dia para a noite. Tudo na vida se torna um hábito quando você se esforça para viver, quando você se esforça para se dedicar à mudança. Se você hoje quiser mudar e cortar toda a caloria do seu corpo, é preciso que você faça mudanças. É preciso que você se esforce. É preciso que você mude a sua mentalidade, que você mude os seus hábitos, para que você possa obter o resultado que você tanto precisa. Se você quer hoje ser uma pessoa próspera, é preciso que você comece mudando a sua mentalidade, para que você possa saber investir o seu dinheiro no lugar certo, no momento certo, porque dinheiro é semente. O que você planta, você colhe. Então, se você quer a salvação, é preciso que você obedeça. É preciso que você saiba que o maior privilégio que nós temos é de trazer o céu para a terra. E isso acontece quando você coloca as coisas do céu dentro de você. E foi isso, e para isso, e por isso que o Senhor Jesus deixou a palavra dele. Não para que você vá à igreja e continue sendo a mesma pessoa que você era
no passado. Olha, com o Senhor Jesus é o seguinte: se você mentia, você não mente mais. E às vezes que você mentir, você é humano, você é falho. E não tem coisas que mexa mais com Deus do que um coração sincero e quebrantado diante dele. Você volta para o joelho e diz: Deus, eu errei, peça perdão, recomece quantas vezes for preciso. Não cometa mais esse tal erro. Se conheça, saiba o seu ponto fraco e mostre para Deus. E quando você mostra para Deus, Deus já te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Mas quando nós nos ajoelhamos e falamos para Deus, mostramos para Deus o nosso defeito, os nossos maus hábitos, isso mostra que você está apto a querer a mudança, a querer a transformação de vida. Então, meu amigo, minha amiga, entenda isso aqui. Evangelho é transformação. Se você mentia, você não mente mais. Ou se esforça para que você não cometa mais esse erro. Se você fazia algo errado, defraudava de alguém, você não faz mais. Se você tinha um coração de pedra endurecido, você começa a pedir para Deus tirar de você isso e que isso não está te fazendo mais bem. E que você agora quer viver o Evangelho verdadeiramente. O Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho que tem transformação de vida. Que quando a senhora fazer isso, quando o senhor fazer isso, olha, tenha toda a certeza, tá? Que vai gerar um impacto na sua casa, no seu trabalho. Não faça como muitas pessoas fazem hoje. É até vergonhoso quando você passa a presenciar pessoas que se dizem cristãs, que servem ao Senhor Jesus, mas vivem na prática pior do que quem está no mundo, mentindo, gosta de barganha, só quer saber de vantagem, egoísta, soberba, prepotente. Olha, meu amigo, me desculpe, tá? Mas isso não combina com o Evangelho. Isso só mostra que essa pessoa ela não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Porque, olha, uma coisa é você errar até não conhecer a verdade. Mas quando você conhece a verdade, você precisa se esforçar para que você possa viver a verdade todos os dias na sua vida. Entenda o que é transformação, é evangelho, é ser transformado por Deus. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, mas é preciso que você se humilhe, é preciso que você reconheça que você precisa dele, que você reconheça que sem ele você não tem condições de mudar. Sem ele você não tem condições de deixar esse vício, esse pecado, algo que te puxa para viver na iniquidade. Todos nós somos falhos. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor na nossa vida. Então é preciso que você entenda. Todos nós vivíamos no pecado, na mentira, na ganância, na avareza, no ódio, na ira. E todos os dias temos que nos resguardar, nos policiar para não darmos lugar para esses males, para a ira, para o ódio, para a ganância, para a mentira, para a vaidade, porque todos os dias eu e você lutamos contra essas setas malignas. Mas quando nós nos humilhamos para o Senhor, quando nós reconhecemos que somos falhos e que sem Ele nós não conseguimos vencer, o Senhor nos ajuda. Porque a palavra diz que não há coisa mais que quebrante a Deus do que um coração sincero, verdadeiro e quebrantado diante dele. Então, olha só, meu amigo. Hoje eu quero convidar você para juntos nós irmos para a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 8, Jesus ele fala uma palavra muito interessante. Ele fala o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando você conhece o Senhor Jesus, quando você conhece a verdade que é Cristo, você se liberta de tudo que
te oprime, se liberta de todo esse pecado que nos rodeia, porque você conheceu agora que a verdade é Cristo. E Cristo é viver com a verdade em toda a sua maneira de viver. Independente do que você fez no passado, o que você fez de errado, você fez porque você não tinha um conhecimento da verdade. Mas agora você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, você se liberta. Você se esforça para viver os mandamentos do Senhor Jesus. E por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você hoje vive em um mundo que a verdade ela é camuflada. E você conhece muita mentira como se fosse a verdade. Essa foi a forma que o mundo nos apresentou a verdade. Mas quando nós abrimos a nossa visão, quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos da mentira, do erro, da iniquidade. Porque sabemos que aquilo trazia consequências para a nossa vida. Aquilo trazia para a nossa vida consequências, mas hoje não queremos mais viver nesse mundo de aparência, nesse mundo de vaidade, desse mundo de que as pessoas só pensam em si, só pensam no seu próprio ego, no egoísmo. Precisamos do Senhor Jesus, precisamos da verdade que é Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, entende isso aqui, tá? Olha, evangelho é transformação. Você conheceu a verdade, você conheceu o Senhor Jesus. Não precisa mais viver nessa vida de aparência, mentindo para as pessoas e para você mesmo. Olha, Deus conhece toda a sua maneira de viver. O que você está pensando aí agora, Deus conhece. Porque a palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o seu pensamento. E você não precisa mais viver essa vida de aparência, essa vida de pecado. Você agora conheceu a verdade. Então se esforce para que você possa colocar essa verdade todos os dias na sua vida. E pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Quando você colocar a verdade que é Cristo na sua vida. E não se iluda. Não se iluda com fanatismo. O Evangelho é transformação. Não se iluda com você ir apenas à igreja e achar que você é discípulo de Jesus, porque ele falou bem claro: aquele que faz a minha vontade, esse sim é meu discípulo. Não é aquele que me segue, não é aquele que me admira, não é aquele que se emociona comigo, não é aquele que diz que está comigo, mas é aquele que faz a minha vontade e a vontade do Pai que me enviou. Esses sim serão meus amigos, meus discípulos. Ou seja, discípulo significa aquele que está apto a aprender, apto a ouvir os mandamentos e colocar em prática. Então, meu amigo, minha amiga, aprenda isso aqui. Não se iluda. Não seja uma pessoa convencida, mas se esforce todos os dias para ser alguém convertido. Porque a transformação é uma prática diária. Todos os dias precisamos ser transformados por Deus, pedindo a Ele misericórdia, e que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele não temos proteção alguma. Estamos num mundo vulnerável. Estamos num mundo que jaz do maligno. E é preciso que você se entregue para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Olha, não há tempo mais de brincar de ser crente.
Não há tempo mais de brincar de eu sou cristão. Agora é tudo ou nada. Passe a transformar a sua vida. O maior passo, mais difícil que você tinha de dar, você já deu. O que te impedia, agora você é liberto, porque você reconheceu Ele como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Olhe para você. Você quer mudança, você quer viver os princípios do Senhor. E olha, você tem a sua Bíblia aí. Você tem a palavra de Deus. Então se conecte com pessoas que verdadeiramente vão te levar para um nível espiritual elevado, de um encontro real com o Senhor Jesus, que vão mudar o seu caráter, o seu comportamento, a sua atitude, que vão ser transformadas quando você passar. As pessoas vão te olhar e falar: olha, a minha mãe mudou, meu pai mudou, meu filho mudou. Olha só quem ele era e quem Deus transformou-lo, porque vão falar para você o seguinte: só Deus para mudar essa pessoa. Esse é o maior testemunho que você pode dar diante da sociedade, diante do seu passado. Então faça isso. Fica na paz, um forte abraço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.